Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai continuar falando sobre a economia do Sudeste e do Leste da Ásia. Só que hoje a gente vai falar sobre os tigres asiáticos, né? Que são esses conjuntos aí desses países que tiveram um crescimento econômico muito acelerado aí, tá? Principalmente aí depois da metade do século XX. Que antes, né, disso, eles eram considerados do ponto de vista econômico muito atrasados, tá? Principalmente aí do ponto de vista econômico e tecnológico. Então, por que eles são chamados de tigres, né? Tigres asiáticos. Significa que eles são países, né, que eles tiveram um rápido crescimento econômico, né? E aí eles são chamados de tigres justamente por isso, porque o tigre ele é um animal super ágil, super rápido, né? Então, por isso que eles são chamados de tigres asiáticos, tá bom? Então, falando aí sobre esses tigres asiáticos, existem 3 gerações de tigres asiáticos, tá? Esses países aí que obtiveram grande destaque industrial nas últimas décadas. Então, vamos falar primeiro sobre os tigres asiáticos tradicionais, que foram os primeiros, né? A primeira geração aí de tigres asiáticos. Quem são esses países que fazem parte aí, né, desses tigres asiáticos tradicionais? Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Eles são os primeiros aí, né, a integrarem os tigres asiáticos originais ou tradicionais, tá bom? Aqui dá para vocês observarem esse de amarelo aqui, né? Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Então, esses foram os primeiros tigres asiáticos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a história e a ascensão aí desses tigres asiáticos, né, no mercado econômico mundial, tá bom? Bom, os tigres asiáticos, né, eles eram até a metade do século XX considerados atrasados, como eu falei para vocês, do ponto de vista econômico e tecnológico, mas passaram por rápidos processos de industrialização ocorridos aí, né, após a abertura de seus mercados a investimentos externos. E isso foi muito importante, gente. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né, naquela época existia uma guerra ideológica muito grande entre socialismo e capitalismo. Então, os Estados Unidos, ele ajudava esses países, né, para que esses países não se tornassem países socialistas. Então, o primeiro país a investir aí, né, a ajudar esses países, os Estados Unidos. Mas ao longo do tempo, o Japão, né, graças àquela proximidade, né, e o Japão também queria ter essa extensão aí do polo industrial, e como o território do Japão ele era muito pequeno, né, como eu mostrei para vocês na outra aula, aí o Japão começou a investir, né, a montar esses polos industriais nesses países aí, né, nos primeiros tigres asiáticos. Então, o Japão também, né, foi um modelo muito importante para o desenvolvimento desses outros países do Sudeste e do Leste Asiático, tá bom? E aí, gente, esses investimentos externos ajudaram, né, a primeira parte ali da industrialização. Alguns países, como Coreia do Sul, ficou um pouco, como é que eu posso dizer? Não queria deixar, né, essas multinacionais entrarem no seu país. Então, a Coreia do Sul, né, foi um dos países que teve muita resistência em aceitar multinacionais. Ao longo do tempo, ela foi abrindo o mercado, né, para essas multinacionais. Só que um diferencial, né, desses primeiros tigres asiáticos é que eles conseguiram investir em suas próprias empresas, tá? Em suas próprias tecnologias. Tanto é que a gente tem alguns exemplos aí, né, de empresas multinacionais coreanas, né, que é a Hyundai, a Samsung, tá? Então, assim, foi um diferencial para esses tigres, né, asiáticos tradicionais aí, esses primeiros tigres asiáticos, tá? Bom, eles melhoraram muito a economia, né, graças a esse rápido crescimento econômico, graças à tecnologia. Esses países, gente, eles se industrializaram também graças ao quê? À mão de obra, tá? A mão de obra nesses países, eles eram uma mão de obra qualificada e uma mão de obra barata. E o que já não tinha mais no Japão. Então, o Japão, né, ele instalou algumas indústrias nesses países e esses países produziam peças, essas peças voltavam para o Japão, eram montadas, né, e eram comercializadas depois. Então isso ajudou demais. Então era uma via de mão dupla, né? O Japão ajudava esses países do Sudeste e do Leste Asiático e esses países também ajudavam, né, a melhorar a economia aí do Japão, tá bom?
Aqui está falando justamente isso, né, com as políticas fiscais agressivas, a exploração de mão de obra barata, né, esse conjunto de países desenvolveu modelos econômicos voltados à produção em larga escala para a exportação, né, os que passaram a mostrar fragilidade aí depois da década de 90, tá? Depois da década de 90, né, de 1990, deu uma estagnada na economia desses países. Eles, né, viram aí uma crise, né, a crise de 1997, e aí acabou que essa crise deu uma estagnada na economia desses países. Mas esses países, eles desenvolveram demais graças a esse processo, né, de industrialização, e essa industrialização para exportação, né, que foi muito importante para o desenvolvimento econômico aí desses países que eram, né, do ponto de vista muito atrasados economicamente falando. Tá? A dependência, né, dos mercados e dos investimentos externos e o endividamento excessivo, né, culminaram aí finalmente na crise financeira de 1997, como eu falei para vocês, que ganhou, né, proporções globais e resultou em quedas da taxa de crescimento econômica que elevou o desemprego. Então, uma das desvantagens, né, gente, dessa crise é que ocorreram vários desempregos, muita gente passou muita dificuldade, né, em relação a essa crise, e também caiu a economia, tá? Um outro problema em relação a essas partes, né, em que multinacionais se instalam nesses países, né, subdesenvolvidos aí do Sudeste e do Leste Asiático, é que essas multinacionais, elas visam o lucro. Então, elas visam locais, né, com mão de obra barato, locais com recursos naturais mais baratos, com leis, né, mais fracas. Então, assim, a fiscalização nesses países são um pouco mais fracas, tá? Então, assim, as leis ambientais, as leis trabalhistas, muitas crianças trabalham em fábricas, né, nessa parte aí do Sudeste da Ásia. Então é muito complicado falar também, né, sobre essas multinacionais. Essas multinacionais, elas vão para esses países por causa dessas vantagens. Então, assim, por um lado, né, tem esse progresso da economia, né, da industrialização, que ajuda, né, a população a ter emprego, mas por outro lado também gera muitos problemas ambientais, gera problemas aí, né, em relação ao trabalho, que essas pessoas têm uma jornada de trabalho muito pesada e recebem muito pouco por isso. Então meio que vira, né, em alguns casos, um trabalho escravo. Então é muito complicado, tá? Por um lado, melhora a economia, mas por outro, tem esses problemas sociais também, tá? E outra coisa que pode acontecer e que essas multinacionais, elas visam o lucro, né? A partir do momento em que tem outros países que têm esses recursos, né, que têm esses mesmos recursos com a mesma qualidade, e que esse país ele ofereça mais ofertas, né, mão de obra mais barato, recursos naturais mais baratos, essas empresas podem migrar. Então, isso é muito complicado. Por exemplo, se na África ou na América Latina tiver, né, países que vão apresentar, né, melhores condições para essas multinacionais vão migrar, vão mudar, né, deixando todas essas outras pessoas, né, desse país desempregadas. Então, assim, é muito complicado. Essas multinacionais, elas visam o lucro, tá? Então, ainda, né, na década de 1980, né, uma segunda geração, né, de tigres asiáticos aí, né, surgiu, que foram esses países aqui de rosa, né, que é a Indonésia, Malásia e Tailândia, que é a segunda geração dos tigres asiáticos. Só que, como eu falei para vocês, né, essa segunda e essa terceira geração, elas têm uma dependência muito grande, né, de capital externo, né, de multinacionais externos. Por quê? Porque elas atraem, né, essas multinacionais para conseguir o quê? Emprego para a população, tá? Então, essa segunda geração aí de tigres asiáticos é essa. E a terceira geração, que são chamados também de tigres asiáticos, né, ou novíssimos tigres asiáticos, são esses países aqui de verde, né, Filipinas e Vietnã, tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né, despontou aí, né, por meio de ascensão de economias emergentes do Sudeste Asiático, a Tailândia, a Malásia e a Indonésia, que fazem parte
da segunda geração de tigres asiáticos, e já no século XXI, as Filipinas e o Vietnã, né, apresentaram aí um desenvolvimento econômico acima da média, tá? E passaram a integrar a terceira geração de tigres asiáticos, tá? A segunda e a terceira geração dos tigres asiáticos, né, de maneira geral, elas têm sido, né, alvos de investimentos de empresas transnacionais ou empresas multinacionais, como eu falei para vocês, tá? E também, né, da China, que passou, né, ultrapassou o Japão e é um dos principais investidores aí nessa região. Então tem todos aqueles problemas que eu falei para vocês, né? Essas multinacionais, elas vão para esses países por causa das ofertas, né, a mão de obra barata, as leis que são mais fracas, os recursos naturais que são abundantes. Então tudo isso, né, vai fazer com que essas empresas multinacionais cheguem a esses países e explorem, né, essa população e esses países aí subdesenvolvidos, tá bom? Bom, gente, vou fazer um apanhado geral do que eu expliquei para vocês, né, da aula anterior e dessa. Embora, né, a economia japonesa ela venha registrando um baixo crescimento, né, a partir aí do século XXI, seu parque industrial está entre os maiores, né, e mais modernos e diversificados do planeta, o Japão ainda é uma grande potência econômica, tá? É um país desenvolvido, é um país que, como eu mostrei para vocês, né, ajudou também na industrialização desses países, né, subdesenvolvidos aí que se tornaram os tigres asiáticos. Então, o Japão ele é uma economia muito importante ainda, tá? A China, né, apresenta-se como o maior exportador do planeta, reflexo, né, do intenso crescimento econômico que o país observou aí nas últimas 3 décadas. Então, a China também, né, é um país extremamente importante naquela região, nessa região aí do sudeste e do leste asiático. Ela também ajuda, né, na economia, né, desses tigres asiáticos e também, né, tem o segundo maior PIB do mundo, tá? Os tigres asiáticos, como eu falei para vocês, eles assumem uma posição competitiva, né, no mercado internacional em virtude, né, do intenso e contínuo crescimento aí nas últimas décadas. Os tigres asiáticos, como eu falei para vocês, eles são um conjunto de países que vem, né, se industrializando ao longo do tempo, vem aumentando e melhorando aí, né, a sua economia graças à industrialização, tá? Principalmente de mercadorias para a exportação. Então, esses tigres asiáticos, eles também são muito importantes, né, no ponto de vista internacional, porque eles são países que realmente estão se destacando aí nessa região da Ásia, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês anotem a dúvida de vocês pra gente esclarecer na próxima aula. Beijos e tchau!